tem coisa pior que a morte. Eu nem vou dizer o que em Provérbios aparece falando sobre a mulher. Mas você procure. Coloca lá. Pior que a morte é a mulher que... Coloca no Google, vai aparecer o texto bíblico. Só coloca assim. Pior que a morte é a mulher que... Tem gente que tira do contexto e não vê o resto da frase. E eu vi isso num filme. Os monges, em 1100 e alguma coisa, no norte da Itália, aí eles estão falando isso, mas será que tem alguma coisa boa na mulher? Bom, a Bíblia diz que a mulher é pior que a morte. Mas não é bem isso que Salomão falou, não. Ele falou, ele tem um contexto, tem que ver qual é o contexto. Espero que nenhuma mulher aqui esteja dentro desse contexto. Não, não é. Depende da mulher, né? É isso mesmo. Mas tem coisa que é pior que a morte. Por isso que tem gente que chega uma hora que prefere a morte do que a vida. Porque tem coisa que é pior. E a miséria é uma das piores coisas da vida. Então, primeiro vamos entender a diferença entre pobreza e miséria. Porque pobreza não é ruim. Tem nada de errado com a pobreza. A gente vai entender hoje. Não tem nada de errado com a pobreza. Pobreza, em alguns casos, é bom. É bom ser pobre. Rico corre mais risco de perder a vida eterna e a salvação do que o pobre. Jesus falou. Mais fácil é passar um camelo no furo da agulha do que um rico entrar no céu. Tem um contexto aí também, tem algumas explicações porque ele falou isso dessa maneira, mas o jovem rico estava na beiradinha dali, né? Só faltava uma coisa, imagina, ele falou, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Aí Jesus fala para ele, olha, guarda os mandamentos. Quais? Aí Jesus falou, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, tal. Ele falou, isso aí eu faço desde criancinha. Então está tranquilo. Ele falou, então só te falta uma coisa. Imagina se Jesus fala para você, só te falta uma coisa. Eu ia ficar feliz da vida. E eu ia dizer assim, diz aí que eu estou fazendo o que for. Porque só falta uma, acabou, resolveu minha vida. Não, Jesus foi no ponto. Você é avarento. Você é egoísta. Você é ganancioso. Você tem que abrir mão dessa riqueza sua. Riqueza é problema? Não é. Dinheiro não é problema. Ter dinheiro é pecado? Não é bênção. É bênção. Eu busco muita bênção. Tem que ter bênção. É bênção. O problema é, a Bíblia fala, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. E Deus abençoa e dá riqueza para as pessoas. Desde que não tenha amor. Se tiver amor pelo dinheiro, Deus não vai dar uma coisa para você substituir. Tirar ele e colocar o amor pelo dinheiro, não vai. Então, se a pessoa prova que tem amor a Deus, e aí o jovem rico se decepcionou. E aí Jesus falou, aí, tá vendo? É mais fácil camelo passar no furo da agulha do que um rico entrar no céu. E aí os discípulos ficaram assim, falaram, mas quem que vai entrar então? Não, mas a pobreza faz a gente se aproximar de Deus, faz a gente buscar e depender dele. O rico depende do recurso que ele tem. Para que ele precisa de Deus? Eu converso com os belgas aqui que têm recursos, têm dinheiro. Eles falam claramente, para que Deus? Eu não preciso de Deus. Olha a minha vida. Não depende de Deus, depende do dinheiro. O dinheiro resolve tudo. Até que, tem coisa que o dinheiro não resolve. A pessoa vai no médico, faz uma consulta, e o médico diz o quê? Tem 3 meses de vida. Não tem solução. Dinheiro resolve? Não resolve. Um dia a esposa olha para esse homem milionário e diz para ele assim, não te amo mais, não te quero. Não tem o que você faça que me faz mudar de ideia. Acabou o casamento. Dinheiro não resolve. Não resolve. Tem coisa que o dinheiro não resolve. Esse pai que ficou trabalhando, fazendo dinheiro, não deu atenção para o filho se revolta. Um dia, ouve aquelas palavras que pai nenhum sonha em ouvir, né? Eu te odeio. Bate a porta e sai de casa. E não quer mais morar ali. Dinheiro resolve? Não resolve. Fica com o seu dinheiro. O filho fala, estou indo embora, viver a vida. Qualquer lugar é melhor do que aqui com você. Imagina. Então, não é ali que está a nossa confiança. Não é nos bens. Qual é a diferença, então, da pobreza e da miséria? Pobreza é não ter luxo. Pobreza é a pessoa ter o suficiente para viver. Só. Então, a pessoa humilde que tem o suficiente para viver,
mas não tem luxo. Ah, aquela pessoa, queria tanto fazer tal coisa, mas não dá. Queria tanto comprar isso, mas não posso. Queria tanto viajar para tal lugar, mas não tem dinheiro. Queria tanto adquirir conhecimento, estudar, não tem dinheiro para estudar. A pessoa é pobre. Miséria é não ter o básico. Miséria é não ter um lugar para dormir, não ter comida suficiente. Isso é miséria. Isso é miséria. Você já se deparou com a miséria? Já viu miséria? Já passou pela miséria? Pela pobreza, não vou nem perguntar. Porque pobreza, acho que todo mundo aqui já passou, em algum momento. Mas eu me lembro, acho que o único dia na minha vida que eu ia dormir com fome. Deus não deixou. Eu era, na época de estudante, né, e eu era muito novo. Naquela época, acho que eu tinha aqui 15, 16 anos. Foi lá naquela época. Eu saí para colportar a primeira vez. Nas férias, eu saí para São José do Rio Preto para vender livros. Eu não precisava pagar meus estudos vendendo livros, mas eu fui para aprender, me desenvolver. Era uma aula aquilo, né? E fazendo vendas nas férias, em vez de ficar só jogando bola ou assistindo televisão. E aí, a gente funcionava assim, a gente fazia as vendas dos livros e a gente ia receber depois. Para manter, tinha umas revistas, que quando a pessoa não queria comprar o livro, a gente oferecia a revista. E se a pessoa comprava a revista, ela dava uma doação, um valor mínimo, aquele valor a gente comia. E eu me descuidei, eu acho que eu não consegui vender revista, ou não sei se eu gastei com alguma coisa que eu não devia, com 15 anos, né? A gente, às vezes... Resultado, aquele dia eu não tinha dinheiro para comer. Não tinha o que fazer. Não tinha quem recorrer. Estava com os outros amigos, a gente estava dormindo numa escola, longe da família, longe de todo mundo, e aquele dia, primeira vez na minha vida, eu ia dormir sem jantar. Eu ia dormir com fome. Eu tinha almoçado, mas não tinha nada para comer na janta. Deus não deixou. Deus não deixou eu provar a miséria. Pobreza eu provei, miséria Ele não deixou. Porque a gente estava naquela situação, e eu imagino que eu não orei. Eu acho que eu nem lembro se eu orei, mas meus pais estavam lá orando. Cuida desse menino desajuizado, coloca juízo na cabeça dele. Chegou um rapaz lá da igreja, parou lá na escola onde a gente estava, começou a conversar com a gente. E aí, tudo bem com vocês e tal? Foi lá visitar a gente, bater um papo, sei lá por quê. Então, o que vocês vão fazer hoje à noite? Ah, a gente está aqui, né? Tal. Aí ele, não, vamos jantar lá em casa. Eu falei, opa! Era justamente o que eu estava precisando. Olha, eu não lembro das jantas da minha vida, né? A gente não lembra. Coisa que aquela eu não esqueço. Porque aquela não era para existir. Aquele dia eu ia dormir com fome. Deus não deixou. Eu não provei a miséria. Pobreza eu provei, miséria não. O básico Deus proveu. Então, eu nunca vou me esquecer daquilo. Você já se deparou com a miséria? Já viu alguém na miséria? Um dia eu saí daqui, estava subindo a nossa rua aqui, Ernest Allard. Estava quase lá em cima, meu carro estava estacionado naquele estacionamento do fórum, lá embaixo. Estava chegando lá, passou um rapaz por mim, com um cachorro. Dá para ver que ele era morador de rua. Aí ele pediu ajuda e tal, em francês, eu acho, em inglês, acho que foi em inglês. Ele veio da Alemanha, e eu não sei de que país que ele era, mas ele chama Mohamed, como outros 200 mil aqui em Bruxelas. Não é? Mohamed, nunca vou esquecer. E aí eu pus a mão no bolso e dei para ele 2 moedas de 2 euros, 4 euros. Falei, tá bom, né? 4 euros já é alguma coisa. Mas aí eu não sei por quê. Eu tinha tempo aquele dia, não estava com pressa, ele começou a conversar, o papo dele era bom, ele conversava bem, falava bem. Eu falei, esse cara está interessante, quero ouvir. Fiquei meia hora ouvindo. Ele me contou a história dele. Por que ele foi parar na miséria? Como que ele foi sair da Alemanha, veio parar em Bruxelas, estava ali em Forêt, tem um parque, e ele dorme no meio das árvores. Ele estava com um cachorro, e aí ele falou, a polícia já sabe que eu moro lá, e eles nem se incomodam comigo, porque sabem que eu não sou bandido, eu não sou ladrão, é que eu não tenho onde morar. E ele foi explicando a questão legal, por que ele perdeu os benefícios do governo, e explicou tudo. Tão bem explicadinho, que eu falei, pai, você está na miséria. Não falei isso, né? Eu pensei, está na miséria e não é culpa sua. Aí mudou. Aí eu abri a carteira e dei 40 euros para ele. Porque aí eu entendi a situação dele. A gente, eu
Eu não sei vocês, aí vou com consciência de vocês. Eu não tenho problema em ver a pobreza. E não sou movido a aliviar a pobreza, porque a pobreza é até boa. A pessoa está com Deus, a pessoa é honesta, a pessoa está na pobreza. Tem gente que, se sair da pobreza, deixa tudo isso de lado. Todas as virtudes acabam, porque dinheiro corrompe as pessoas. Mas miséria a gente tem obrigação de aliviar. A miséria é obrigação. A gente não pode deixar alguém na miséria. Alguém passar fome, passar necessidade, passar frio, não ter onde dormir. A gente tem a obrigação de aliviar a miséria. Isso tem. Isso tem. E aí é uma coisa relativa, porque eu já me deparei com a miséria algumas vezes, e eu vou dizer, não tem como não tocar o coração da gente. Pobreza não. Pobreza também é uma coisa relativa. Quer ver? Tem rico que mora num palácio e vive como um miserável. Tem pobre que mora num barraco e vive como se estivesse num palácio. Você já viu isso? A pessoa é rica, tem de tudo, não vou dizer tem o carro novo, tem carros, né? Tem casas, não tem uma, tem várias. Você já entrou na casa de rico mesmo? Eu já tive o privilégio algumas vezes, e eu me sinto até mal. Eu me lembro quando eu era estudante, aí eu estava em Cascavel, no Paraná, naquela época lá. Aí eu estava num bairro nobre, e a gente fazendo o trabalho, era um trabalho de saúde com parceria com como que fala? Era um médico da prefeitura, responsável pelo Ministério da Saúde naquela região. Era um médico responsável. E a gente fazia um trabalho de divulgação, ia de casa em casa e cheguei na mansão. E eu falei, o rapaz que estava comigo pela primeira vez naquele dia fazendo aquele trabalho, falei, eu tenho que ser bem sucedido para ele acreditar que isso aqui funciona. E eu fui naquela mansão e o porteiro não queria chamar o dono da casa. Eu falei, não, chama ele, pode chamar que aqui, ó, doutor Awed, nunca vou esquecer, que era o secretário de saúde da região. E aí veio lá um homem enorme, chique, elegante, naquela casa. Depois fui saber, era um dos maiores empresários da cidade. Tinha dinheiro para fazer o que quiser, milhões. Quando ele viu o que era, ele falou, não, pode entrar. Aí entramos, quando entrou, eu olhei aquele lustre de cristal, falei, espero que isso não caia na cabeça da gente, porque isso aqui mata uns 5, do tamanho que era o lustre. Eu entrei, pisei no tapete, meu pé sumiu. Sumiu. O tapete era tão fofo e grande assim, ó, que você não via mais o pé. A hora que fui andando assim. A hora que eu sentei no sofá, eu falei, vou dormir aqui hoje. O sofá fez assim, quase me engoliu o sofá, tão macio que era. Falei, não. Fui passando assim, aquele piano de cauda, imagina, um piano lindo assim, ó, profissional, aquela casa linda, aí começamos a conversar. Quando ele viu o que era, ele falou, rapaz, tem um tempo que eu estou procurando esse material aí, ó, que eu conheço isso aí não é da casa publicadora? Pois é, eu tenho material, eu tenho parentes e amigos aí que me trazem, eu quero isso aí tudo. Aí eu fiquei feliz, né, que vendeu um monte. Que casa, eu fiquei impressionado com aquilo. Passaram-se anos. Eu voltei naquela cidade, estava conversando com as pessoas, e aí eu falei o nome daquele homem. Eu conheci o João, e falei o sobrenome dele, que as lojas dele estavam assim, ó, na cidade toda. Falei o sobrenome dele, falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. O homem perdeu o juízo, ficou doido, começou a dar, jogou o dinheiro todo fora, perdeu tudo. Foi desperdiçando dinheiro, jogando fora, ficou ruim da cabeça, acabou, pobre na miséria, doido, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Era um homem que tinha milhões. Em contrapartida, uma vez eu estava em Porto Alegre, cidade da minha esposa, fui fazer uma semana, que a gente chama de semana de oração, né? Eu estava a semana inteira pregando numa igreja e fui visitar o pessoal daquela igreja durante a semana. E aí eu fui num bairro que lá eles chamam de vila, lá no Rio Grande do Sul eles chamam de vila. Em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente chama de favela. Lá eles são mais chiques no Rio Grande do Sul, chamam de vila. E aí o favelado, que a gente fala, né, no Rio e São Paulo, é vileiro. Então, se você estiver no Rio Grande do Sul, alguém olhar para você e falar assim, vileiro, é xingamento. Esse é vileiro. Esse é o pessoal da cidade, né? Do interior, se eles querem ofender, eles chamam de outra coisa. Aí eles falam assim, colono, que é o caipira. É o do interior, é o sem estudo, ignorante, que mora lá, é o colono. Eles falam assim, esse é colono. Mas eu fui na vila, fui lá ver os vileiros. Cheguei numa casa, casa de madeira,
num lugar frio que nem aquele, a casa de madeira não ajuda, né? Simples, pensa um lugar simples. Pensa um lugar simples. Talvez a casa mais simples que eu entrei na minha vida foi aquela. A senhora de raça negra, um vestido simples, um chinelinho simples. Eu entrei. No momento que ela me cumprimentou, que ela falou comigo, que eu sentei no sofazinho duro dela, que a gente começou a conversar, a sensação que eu tive é que eu tinha entrado num palácio. Eu tive a sensação que eu entrei num palácio. E quem estava falando comigo era a rainha. Porque o respeito e a educação daquela mulher, a limpeza daquela casa, o brilho daquele piso de madeira, eram as tábuas de madeira, estava limpinho, brilhando. O cheiro, porque eu já entrei em casa que cheira mal. Já entrei em lugar que a pessoa tem condição, mas não limpa. Não limpa. E você sente o cheiro, parece que os ácaros estão no ar, assim, ó, e você fica apavorado. Né? Cadê o Covid? Eu preciso da máscara. Vou fingir que estou com Covid, pôr a máscara, porque não dá. Aquela casa, eu nunca vou esquecer. Era um palácio, estava limpa, 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 limpa. Cheirava bem, era agradável estar ali. Dá vontade de ficar ali, conversando com ela. Que educação aquela mulher. Parecia que ela tinha feito umas 5 faculdades, uns 10 mestrados e uns 18 doutorados. Que a mulher tinha uma educação, uma conversa, e estava na vila. Não é o lugar que faz a pessoa. Não é o dinheiro que faz a pessoa. Era ela. Ali ela está mostrando quem ela era. Isso aqui quem eu sou. Essa é a minha casa. E eu falei, que casa linda. Que casa linda. E ela estava beirando a miséria. Estava na pobreza, beirando a miséria. Mas é relativo a pobreza. Tem rico que é pobre, tem pobre que é rico. Então a gente tem que entender as diferenças. Mas eu já me deparei com miséria. E aí toca o coração da gente. Eu nunca vou esquecer quando eu estava em Joinville. Eu vou pelo mundo, né? Vocês já perceberam. Eu estou contando o Brasil, imagina o resto. Vou contar, vou chegar na África. Estava em Joinville, eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava num ônibus, de um bairro para o centro, quando entrou um menino. Aquele menino tocou meu coração. Que eu nunca vi uma miséria daquele jeito. O menino entrou. Olhando para ele, você diria, ele tem tamanho de 7 anos. Mas dá para ver que ele tinha 10 ou 11. Então, eu já via que ele estava subnutrido. Era um menino de 10, 11 anos com tamanho de 7. Só com um shortinho. Só. A única coisa que ele tinha. Não tinha nem um chinelo. Descalço, sujo. Só um shortinho. Nem camiseta ele não tinha. Carregando um saco. E ele devia estar ajudando o pai e a mãe trabalhando, fazendo alguma coisa para sobreviver. Que quase era maior que ele. Eu não sei o que tinha no saco. Mas dava para ver que estava pesado. Quando aquele menino entrou, meu coração sentiu. Eu olhei e falei, que situação. Quando ele entrou no ônibus e ele passou por mim, ele olhou para mim, aí eu quase chorei. Porque, além de tudo isso que eu estava vendo, um olho dele estava aquele branco, que eu não sei se o olho foi furado, o que aconteceu, mas ele era cego de um olho. Falei, além de tudo isso, ainda perdeu uma visão. Se a outra falha, o que vai ser desse menino? Aquilo ali me tocou o coração, eu nunca esqueci, eu fiquei pensando, que tristeza é a miséria. Porque ali, ele estava perto da miséria mesmo, ou talvez está na miséria. Não sei se tem onde dormir, não sei se tem o que comer, lutando para sobreviver. Eu já tinha visitado o mundo todo, quase, né? Os continentes todos, Oceania, Ásia, Oriente Médio, Europa, América do Norte, América do Sul, não tinha ido na África ainda. Aí eu falei para a Michele, que raio de missionário sou eu? Missionário vai para a África. Era assim antigamente, né? Hoje não mais. Mas eu sou um missionário que foi para o mundo inteiro, mas não foi na África. Falei, Michele, eu tenho que ir na África. Tenho que fazer uma missão na África, eu tenho que ver aquilo que eu não vi ainda. Porque eu fico esse negócio de trabalhar como missionário em país rico, eu quero ver como que é o outro lado, que eu não fui ainda. E aí a gente acha no Brasil que a gente tem favela. A gente acha que tem miséria no Brasil, a gente acha. Eu tenho um amigo que foi pastor, olha só, na Ucrânia, 5 anos, em Kiev. Saiu de lá bem antes da guerra e foi para a África.
Aí eu fui lá visitar ele. Inclusive, isso que eu estou contando para você, que eu fui lá visitar ele no Quênia. E aí ele morava ali no Quênia. E ele levou um grupo de pastores, que ele é pastor também, levou um grupo de pastores e uns líderes da igreja da África, daquela região da África, para conhecer o Brasil. Eles queriam ir lá conhecer. E eles foram para o Rio de Janeiro e outros lugares. E quando chegaram no Rio, desceram no aeroporto Santos Dumont, não, no Galeão, que é o internacional, pegaram ali uma daquelas vias, eu não lembro qual o nome daquela, uma daquelas linhas, e foram passando pelas favelas. E aí o pastor aqui, brasileiro, meu amigo, Jonathan, foi falando para eles, olha, aqui está a favela, isso aqui é a nossa favela. Foi falando para eles em inglês, que no Quênia eles falam inglês, foram colonizados pela Inglaterra. E aí o pessoal ficou olhando, e tinha aqueles sobrados assim, ó, e era tijolinho, né? Não estava com pintura, não estava... Mas eles viram os fios assim, ó, viu que tinha esgoto encanado, tinha os gatos que eles fazem, né? Cada um com a sua TV a cabo em casa, meio de graça, né? Porque é o gato. Tem os fios, tinha a luz elétrica, e falou, isso aqui é favela, esse povo aqui é pobre. Ó, isso é na favela. Eles olharam assim e falaram, isso é favela? Vocês chamam isso aí de favela? Isso aí a gente chama de condomínio fechado lá no Quênia. Vocês têm água, tem luz, tem casa de alvenaria, tem tijolo, né? Vocês têm esgoto, saneamento básico está encanado. Vocês chamam isso de favela? Isso não é favela. Aí um falou assim, até favela no Brasil é chique. Eles estavam admirados. A gente acha que conhece pobreza. Olha como que é o referencial. E aí eu fui no Quênia, e eu fui em Ruanda, fui em Uganda e fui na Tanzânia. Em Uganda, Kampala, a capital, ali eu vi, pela primeira vez na minha vida, miséria mesmo. Ali eu vi. É um país muito pobre. E muitas pessoas ali estão vivendo na miséria. Na miséria. Eu acho que no país inteiro tem um semáforo. No centro da cidade tem um semáforo que ninguém respeita, né? Porque só tem um. E aí o pessoal andando eu esqueci o nome, mas eu coloquei no meu livro. Quem já leu Além da Sala, está tudo lá. Tem aquelas vans cheia, lotada. É o transporte deles. Tem ônibus, mas eles usam mais a van de transporte. E moto. E eu tirei umas fotos, mas eu não consegui achar para mostrar para vocês. Ficou em algum computador meu lá, ou no HD externo. Eu quero mostrar as fotos para vocês. Eu tirei umas fotos. O pessoal andando de moto. E eu tive o privilégio de no sábado a gente foi na igreja, um rapaz da igreja é mototáxi. Então ele veio buscar eu e um amigo. Então a gente foi na moto, 3. Então andar 3 na moto é normal. E eu tirei foto assim, o pessoal andando na moto, o pai, a mãe, um menino atrás, um menino de sanduíche, né, recheio no meio, do pai e da mãe, e adivinha, na frente do pai, em cima do tanque da moto? Não, uma cabra. Eu fotografei. Eu falei, isso aqui eu nunca vou ver, né, em outro lugar. Era a cabra, o pai, a mãe, um menino atrás e um menino no meio. O menorzinho no meio, entre os dois, o atrás. Eu falei, como que essa moto aguenta? E aquele trânsito maluco no centro da cidade. E você vendo aquilo, eu falei, isso aqui não vai funcionar. Eu nunca ouvi na minha vida. Tem país que gosta de buzinar. Tem país que buzina é falta de respeito. Aí a gente não ouve muito. Aqui meus meninos não estão acostumados com buzina. Quando alguém buzina, aí meus meninos falam assim, não pode, não pode. Eu falei, não, buzinou porque precisava. Agora tem uns aqui em Bruxelas, que são de outras culturas, outros países, que não sabem dirigir sem tirar a mão da buzina, né? Mas lá, não estou exagerando. Se você for a Nova York é impressionante. Aquelas avenidas e ruas, você vai ouvir o tempo todo, dia e noite, sirene. Que sempre vai ter ou polícia, ou bombeiro, ou ambulância, indo para algum lugar naquela loucura de 7 milhões de habitantes numa ilha de pedra. Então, característica para mim de Nova York é o som de sirene. Eu fui lá ano passado, estava em Manhattan, fiz uns vídeos e tal, e aí tinha que parar, porque eu estava falando aqui e era o som da sirene passando do meu lado. Era polícia passando, ou era bombeiro passando, ambulância.
Lá em Kampala, em Uganda, você ouve na cidade, no centro da cidade onde eu estava ali, buzina o tempo todo. Porque todo mundo está buzinando o tempo todo, porque é uma loucura. É a moto aqui, é um ônibus ali, é um caminhão ali, é uma van cheia com 15, 18, tentando passar no meio. Todo mundo buzinando para o outro ver e ter a vez. E que loucura aquilo. E você ouvindo o tempo todo, bi, 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 e aquela buzina de moto. Né? Tem um comediante no Brasil que faz um personagem que é um motoboy. É muito engraçado. E ele vai falando e tal, marca o look. E aí ele fala assim, vocês não gostam da buzininha, né? Quando a gente buzina, ele falando de motoboy, você não gosta, né? Dói, né? Dói o ouvido, é ruim. Imagina eu, que tenho que ouvir todas. Você só ouve quando eu estou passando. Eu escuto todas. Aquilo irrita, é uma loucura. Parece que o fabricante já fez para irritar. E ali, no centro de Kampala, aquele... o tempo todo, não para, buzina o tempo todo. É uma loucura. Onde eu quero chegar com isso? Olha só, fomos visitar o hospital. Chegamos no hospital com um kitzinho para o pessoal que estava ali internado. Entramos numa sala, assim, mais ou menos, do tamanho tinha 25 leitos. Desse tamanho aqui, 25 leitos. Mas tinha pelo menos 100 pessoas ali dentro. Tinha 25 leitos, 25 pessoas ali, pacientes, homens, todos homens, mas tinha quase 100 pessoas ali. Por quê? Tem um médico que atende todo mundo no hospital. Aquela sala e outra, e outra, e outra, e outra. Não tem enfermeiro, não tem enfermeira. Quem cuida deles é a família. Então, aquele pessoal todo que estava ali era a família atendendo. Quem que era aquele pessoal? Aí eu vi o resultado das buzininhas e daquele trânsito maluco. Todo mundo ali, os 25, tinha sido acidentado. E aí a gente foi entregando para eles um kitzinho, que era um rolo de papel higiênico, um sabonete, tinha um pãozinho, um negócio, coisa básica que eles não têm no hospital, e a família não tem dinheiro para comprar. A gente fez os kits e levamos para cada um deles. A gente conversava com eles, ouvia a história que eles gostam de contar, como que foi o acidente, o que aconteceu, qual a situação deles, e a gente fazia uma oração. Foi uma experiência fantástica. Mas ali eu comecei a ver a miséria. E eles contando. Um caiu da moto, o outro foi atropelado pelo ônibus, o outro, a van passou em cima. Estavam todos quebrados. Conversando com um assim, a perna, 6 pinos para fora, assim, ó, aquele ferro todo para fora para manter o osso no lugar. O outro quebrou tantas costelas, o outro foi o braço, foi isso e aquilo. E eles mostrando o raio-x e mostrando, olha aqui onde quebrou. Teve um que eu nunca vou esquecer. Quem estava cuidando dele era a esposa. Tinha uns que é a tia, tinha uns que é a mãe, tem uns que é um outro parente, eles vão se revezando. Estava cheio de gente ali para cuidar deles. Porque, imagina, eles não têm alguém cheio de pino na perna, não tem como sair da cama, levar num sanitário, é tudo ali na cama, então tem que alguém cuidar, tem que alguém ajudar a pessoa a fazer tudo. E esse que estava ali, ele contou para mim o que aconteceu e falou, olha, eu já estou aqui há tantos meses, vou ficar mais 3, até ficar inteiro. E a esposa estava cuidando dele. Adivinha quantos filhos? 9. 9 filhos, todos em casa. A mais velha, acho que tinha 17, 18 anos de idade, estava cuidando dos outros 8, porque tinha de todas as idades, dos 17 anos dela até 2, 3 anos de idade. Tinha 9 filhos. E a mais velha, a mãe cuidando do pai no hospital, que vai ficar meses ali, e ela cuidando dos 8 irmãos em casa. Que situação. Aí a gente começa a ver que não é pobreza, já passou a linha da pobreza. Como que eles vão sobreviver? O pai não está trabalhando, a mãe não está trabalhando. Como que eles vão comer? O que tem? Onde que eles moram? Aí eu vi que o amigo, Leon, que é membro da Igreja Internacional, na época era o pastor da Igreja Internacional aqui, a gente foi junto, ele tem uma missão lá. Ele construiu uma casa lá em Uganda, ele é de Ruanda, mas quando teve o genocídio em Ruanda, ele era criança, ele fugiu para Uganda, que é o país vizinho, e de Uganda ele acabou vindo para a Bélgica. Ele é belga, mora aqui, eu fiz o casamento dele, agora ele tem, não sei se 1 ou 2 filhinhos, mas é um rapaz que o coração ficou lá. E todo ano ele volta, mais de uma vez, para Uganda para ajudar o pessoal lá. Ele construiu uma casa, e aí ele está mudando a vida das pessoas lá. Ele foi me levar para conhecer o Ivan, nunca vou esquecer o Ivan.
Isso foi, eu estou contando para vocês, fevereiro de 2018. Então, já passou 6 anos, né? E chegando lá, a gente foi visitar o Ivan. Primeiro ele mostrou para mim onde o Ivan morava. Aí eu vi a miséria. Porque o Ivan agora estava numa miséria, menos miséria. Mas a miséria de onde ele saiu, ele falou, olha aqui, pastor, o Ivan morava aqui. A gente chegou num lugar que é aquelas casas feitas assim, com o que o pessoal achou na rua para construir. Papelão, um pedaço de pau, madeira, um pedaço de telha. Um cômodozinho, o chão batido, a porta é um pedaço de pano, e dentro daquele cubículo mora uma família inteira. Tem banheiro? Não tem. Tem encanamento? Tem água? Tem luz? Não tem nada. Não tem nada. Tem aquilo. O esgoto assim, ó, passando ali no meio do que eles chamam de rua. Não tem rua. O esgoto a céu aberto. As crianças descalças, sem fralda, só com uma camisetinha ali, andando no meio daquilo, pisando naquilo, vivendo daquele jeito. Imagina as doenças. Como que é a expectativa de vida de uma família assim, de uma criança assim? O Ivan estava feliz da vida. Porque o Leon mandava alguns euros daqui, eu não me lembro quanto, mas 100 euros é uma fortuna lá. Ele mandava, tirou ele para pagar o aluguel da casinha dele. Agora ele estava numa casa de alvenaria, que tinha piso, só era um cômodo, era de tijolo assim, estava parecendo a favela do Brasil, já estava bom. Acho que já tinha luz, não sei se tinha água. Mas ali ele morava com a família. Saiu da miséria absoluta para algo um pouco melhor. Dentro daquele um cômodo, morava o Ivan, que tinha paralisia infantil. Ele tinha as pernas atrofiadas e ele andava de muleta. A esposa teve uma doença, atingiu a coluna dela e ela não pode andar. Ela se arrasta. Então ela vai com os braços assim, as pernas, ela perdeu o movimento das pernas. 2 meninas de 5 anos de idade, gêmeas. A gente foi na escola, a gente viu elas na escola, aí elas saíram da escola e vieram com a gente foi lá visitar ele na casa dele. Ele estava estudando a Bíblia, o Leon deu para o Ivan e para a família alguns livros, ele estava feliz aprendendo as coisas, e a gente conversou um pouco, e o Ivan agradecendo de ter saído daquela miséria para uma situação um pouco melhor, que para ele estava muito bom, porque ele tinha um teto, parede, tinha um lugar para dar para a família dele agora, porque o Leon estava pagando o aluguel daquela casinha. E aí eu não podia fazer muito, mas eu dei 20 euros para ele, que eu tinha na minha carteira. Ele pegou aqueles 20 euros, depois que a gente orou, se despediu, e ele foi para o centro de Kampala, provavelmente para trocar por dinheiro local. E aí o Leon falou para mim, pastor, você acabou de alimentar essa família por 1 mês. Aí eu falei, que bênção, que bom. Mas olha a situação. Ele falou, ele vai todo dia para o centro da cidade, tenta fazer um trabalho, alguma coisa, para ganhar $1. Porque se ele ganhar $1, naquele dia a família dele não passa fome. Aí eles conseguem sobreviver. 20 euros, que para mim não é muito. Né? É o quê? Em Bruxelas é um almoço. E olha lá, que tem lugar que custa muito mais. Né? Alimentou aquela família por 1 mês. A gente precisa ajudar. A gente precisa entrar em projetos. Aqui no 4º andar está a sede da ADRA, Bélgica. Né? E a gente tem que se envolver, eles são nossos parceiros. Então a ADRA existe para isso, para aliviar a miséria, para acabar com esse sofrimento que as pessoas não deviam estar passando. O que Jesus falou da pobreza? Jesus mencionou claramente. Vocês conhecem a história, está em Marcos 14. Quem tiver a Bíblia e quiser olhar, pode olhar lá. Marcos 14. Teve uma mulher que estava muito grata a Jesus, porque ele perdoou os pecados dela, expulsou os demônios da vida dela. A vida dela foi transformada, e aí você conhece a história. Sabe por que você conhece a história? Porque Jesus falou que você ia conhecer. Olha o que Jesus falou. Ele falou assim, primeiro eu vou ler o verso 9, vou de trás para frente. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu estou cumprindo hoje o que Jesus falou que ia acontecer. Eu estou falando da mulher que fez uma coisa para ele, que ele falou, onde for pregado o evangelho, mesmo que seja, isso é literal, 2000 anos depois, que a gente já está quase exatamente 2000 anos depois que Jesus falou essas palavras,
vão lembrar dessa mulher e vão contar a história do que ela fez. E eu estou aqui hoje cumprindo a profecia de Jesus. Porque eu vou contar e estou contando o que ela fez. Ninguém nunca vai esquecer o que ela fez. O que ela fez? Ela pegou um dinheirão, que depois na história a gente vê, que era o equivalente a quase um ano de trabalho. Fala sério. É bastante, não é? Você trabalhar um ano sem gastar. Sem gastar. Pega 12 meses do seu salário. Ela comprou um presente para dar para Jesus. E era o quê? Você lembra da história? O que era? Era um perfume. E ela foi numa festa, ela não sabia, faltava poucos dias para Jesus ser crucificado, quebrou aquele perfume, e era que qualidade que tinha aquele perfume, com esse preço. Esquece o Chanel 5, esquece esses perfuminhos que a gente acha na loja aí, isso aqui era outro nível de perfume. Todo mundo parou e falou, o que aconteceu? Passou um anjo aqui. Estou no céu, morri e não me contaram. Porque aquele cheiro delicioso. Aí todo mundo olhou e ela está lá fazendo o quê? Lavou os pés dele com perfume e foi secar com os cabelos. E aí o pessoal começou a reclamar e falar, que absurdo, que desperdício. Vou fazer uma mensagem aqui só sobre isso. Porque tem gente que acha que é desperdício. Quem que estava ali? Esse é o problema. As pessoas não estavam entendendo quem que estava ali. Eles acharam que era o professor, o rabi, chamado Jesus de Nazaré. Outros pensaram, esse rapaz, porque ele era novo, né? A gente sabe, com a idade que a gente tem, a gente já sabe. Ali ele estava com 33 anos de idade, era um menino. E o pessoal mais velho falando, esse menino aí metido a professor, merece uma homenagem dessa? Ela entendeu. Quem estava ali é o dono do planeta, é o criador de tudo, é aquele que a gente olha à noite, as estrelas, essa ele fez, essa também, aquele planeta, aquela galáxia, é tudo dele. Ele é o dono de tudo, que saiu de lá e veio aqui andar como um homem entre nós, para poder olhar nos nossos olhos, para a gente ouvir a voz dele, para abraçar as pessoas, para curar, só para fazer o bem. Ela entendeu. Ele falou, ele merece muito mais do que isso. Ele merece tudo. Mas o que eu posso dar é um ano do meu trabalho. Isso eu posso. Então eu vou fazer o melhor para ele. Porque o que ele deu para mim, e o que ele fez por mim, não tem preço. Não tem preço. Então para ele, eu dou tudo. Porque o que ele fez para mim não tem preço. Ela entendeu. Aí ela vai lá e faz aquele gesto lindo, que não foi desperdício. E ele mesmo falou. O que ele diz? O pessoal estava dizendo, verso 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, estou aqui em Marcos 14, 4. Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários. Um denário era o trabalho de um dia. Mais de 300, quase um ano de trabalho. Se descontar um dia por semana para descansar, dava um ano, né? Porque são 52, e dá-lo aos pobres. Vende, pega 300 denários e dá aos pobres. Quem falou isso não ia fazer isso. Não ia dar para os pobres. Mas queria acusar ela. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ele já estava predizendo, poucos dias antes, a sua morte. Ele falou, ela já me ungiu, que era o costume na época, para a sepultura. Mas o que Jesus falou? Os pobres sempre os tereis convosco. Sempre vai ter pobre no meio de vocês. Porque a pobreza não incomoda Jesus, não incomoda Deus, como eu disse. O que incomoda ele é a miséria. Pobreza sempre existiu e sempre vai existir nesse mundo, porque é uma marca do pecado. Mas a pobreza não é o pior. A miséria é o pior.
Agora, a miséria física tem solução. E é um problema. Agora, tem gente que está vivendo na miséria espiritual. E isso é pior ainda. Não se alimenta. Está em inanição espiritual. Sendo que tem o pão, está aqui, ó, palavra de Deus. O pão da vida. Jesus falou, eu sou o pão da vida. E a palavra dele é o pão. Ele falou que está com sede, eu sou água da vida. Quem beber dessa fonte nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, ele falou, vai virar uma fonte que vai jorrar e vai matar a sede dos outros ao redor. Então a gente não pode viver na miséria física. A gente tem que ajudar quem está na miséria física, mas tem que ajudar quem está na miséria espiritual também. Porque tem gente por aí andando nessa cidade, hoje à tarde eu vi pessoas por aí que acham que estão ricos, sou de nada, tenho falta, como diz a Bíblia. Estão na miséria espiritual porque não tem alimento espiritual para o coração, para a alma, para a mente, para a sua vida espiritual tá, né? Tem que estar gordinha nossa vida espiritual, bem saudável, bem cheia, para a gente dividir com os outros. Não pode ficar raquítico espiritual, tem que se alimentar, tem que se alimentar. Não podemos ficar na miséria espiritual e nem deixar os outros na miséria espiritual. A gente tem 2 chamados hoje. Aliviar a dor, o sofrimento e a miséria daqueles que estão na miséria. Que graças a Deus ninguém aqui está na miséria. Pode até falar para mim assim, pastor, estou na pobreza. Eu vou falar, bênção. Que bom. Busca Jesus. Ele vai te ajudar a conquistar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, porque Ele faz isso, Ele dá para a gente. Mas você está na pobreza, não vamos reclamar, vamos agradecer, porque tem gente que está na miséria. Esse sim tem que reclamar, com razão, que ninguém pode estar na miséria. Então a gente vai fazer projetos aqui, já está nos nossos planos, principalmente a partir de setembro, que a gente vai estar em definitivo, organizado. Né? O Cáser é alguém que tem muita experiência nisso. 8 anos ele trabalhou no Brasil com um grupo que fazia projetos, não é, Cáser? E é isso que a gente quer fazer aqui, para a gente estar envolvido e principalmente ajudar quem está na miséria. Nós vamos fazer isso. Se for preciso e possível, a gente vai fazer uma excursão para a África. Vou apresentar para os meninos aqui que nasceram aqui na Bélgica, os meus, eu estou falando, e outros que estão aí, que estão acostumados com a... Está sobrando, está sobrando. Tem que ir lá ver, para poder dar valor, entender e ficar grato por tudo que tem. E a gente precisa resolver o problema da miséria espiritual. Mas essa começa com você. Não deixe a sua alma ficar na miséria. Alimente a sua alma todos os dias, orando. Faça um programa de oração. Leia e estude a palavra de Deus. Se alimente, para você ter o que passar para os outros. Porque a hora que você estiver transbordando, você não vai precisar nem fazer esforço nenhum. Vai fluir. E as pessoas ao seu redor vão recebendo as gotas de bênção que você recebeu. Vai recebendo esse alimento. Vamos fazer nossa oração? Vem para cá, vamos fazer nosso círculo. Vamos orar. Pedir para nosso Deus tirar as pessoas da miséria e ir usando a gente, os nossos recursos que Ele dá para a gente. Porque eu ouvi uma frase uma vez que diz assim, de alguém muito cristão. Ele falou assim, tudo que nós temos que está sobrando, a gente está roubando de quem está na miséria. Então, a gente sobrou, por isso que a gente fez o nosso bazar, né, e a gente vai continuar fazendo. Está sobrando, vamos ajudar quem não tem. A gente tem que passar para frente, para a gente poder participar desse plano de Deus, de tirar as pessoas da miséria. Miséria espiritual também não pode ter. A gente tem que se alimentar, nada de inanição, morreu de inanição espiritual, abandonou a fé. Morreu de inanição espiritual, não pode abandonar a fé, tem que continuar firme na fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo encontro de hoje, por aquilo que nós conversamos, aprendemos e estudamos a respeito da pobreza e da miséria. E o Senhor mesmo falou, a Tua palavra fala, e Jesus disse, os pobres nós sempre teremos aqui, e a gente pode ajudar eles quando quisermos. Que nós tenhamos um coração sensível para aqueles que estão na miséria, para a gente aliviar a dor, o sofrimento deles, sendo aqui perto da gente, ou até enviando recursos que a gente tem sobrando um pouquinho, às vezes, para aqueles que estão em outros lugares, que precisam tanto, e para eles faz toda a diferença. Ajuda-nos a sermos caridosos, bondosos,
como Jesus foi quando esteve aqui, não mediu esforços para aliviar a dor e o sofrimento dos outros. E não nos deixe, Senhor, passar pela miséria espiritual, que a gente se coloca nessa situação, porque os celeiros das tuas bênçãos estão abertos para cada um de nós. Basta buscar, basta pedir, basta querer. O Senhor tem de sobra bênçãos para cada um que busca. Então, nos ajude a lembrar que todos os dias precisamos orar, buscar, comungar contigo para receber as tuas bênçãos, para receber das tuas mãos o alimento espiritual que nós precisamos tanto e o Senhor nos oferece de sobra, para que a sobra a gente partilhe com os outros, que não sabem onde encontrar, como a gente sabe, que a gente leve até eles. Abençoe cada um que veio aqui hoje, cada um que está em casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe a todos vocês.